Graça e paz, boa noite, amado irmão, amada irmã. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Nessa noite nós vamos falar sobre humildade ao cooperar com a missão de Deus. Então vamos começar falando com Deus, entendendo que nós precisamos do seu auxílio, da sua ajuda, para que nós possamos compreender a sua palavra, entender o seu propósito para as nossas vidas. Paizinho querido, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou e nos permitiu realizar no decorrer desse dia. Te agradecemos por cada bênção, por cada livramento, por aqueles que vimos e principalmente por aqueles que não vimos, mas que o Senhor realizou nas nossas vidas. Te agradecemos pela nossa família, pelo teu cuidado, pela tua provisão. Graças te damos por tudo. Agora te pedimos que mais uma vez o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos estudar a tua palavra e compreender com clareza aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós nessa noite. Assim nós oramos, certo da tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 46, que diz assim: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Palavra de salvação. Então hoje nós vamos estar falando a respeito da humildade. O quanto é importante nós reconhecermos que tudo que temos, que somos e que viermos a ser é sempre por graça do Senhor Jesus Cristo. Não temos nada de nós mesmos. Se não fosse Deus agindo nas nossas vidas, o que seria de nós? Então eu acho que a primeira pergunta muito importante que a gente precisa responder: o que significa ser humilde? Então, humilde é a virtude, né? E a consciência das próprias limitações, da modéstia e simplicidade. Então, é uma virtude que caracteriza essa consciência das próprias limitações que nós temos. E aí, quando a gente olha para esse texto, Maria, né, vai falar do versículo 46 ao 50, que ela é tomada de um imenso espírito de gratidão. Gratidão a Deus, porque dentre todas as jovens daquela época, ela foi escolhida pelo Senhor. Então, ela entende que isso não é mérito dela, mas é graça, é favor de Deus concedida a ela. E isso vai fazer toda a diferença. Por isso ela começa exaltando o nome do Senhor por aquilo que ele tinha feito na vida dela, e porque através dessa ação, dessa intervenção do Espírito Santo de Deus na vida da Maria, isso faria toda a diferença, não somente para ela, mas todas as gerações seriam alcançadas por essa graça, por esse amor. Então é tão importante a gente lembrar que nós passamos a nossa vida toda tentando ser como deuses poderosos, cheios de feitos extraordinários. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele que é Deus, esvaziou-se da sua glória,
veio como um servo humilde a esse mundo para nos ensinar acerca da humildade. Então, Maria canta que a humildade, é apreciada por Deus. Por que Deus aprecia a humildade? Porque ser humilde é ter consciência das suas próprias limitações. É saber que eu e você não podemos nada se não for a intervenção, a ajuda, o auxílio de Deus nas nossas vidas. É esse auxílio de Deus nas nossas vidas que faz a diferença. Então, o contrário da humildade é a arrogância, a soberba, a vaidade. E quando nós temos soberba, arrogância, vaidade, Deus não pode agir nas nossas vidas, porque se perde a consciência de quem somos e da nossa dependência em Deus. O Antigo Testamento, e assim como o Novo, vai trazer para a gente que Deus sempre valoriza aqueles homens e mulheres que são humildes, que reconhecem que dependem e precisam do Senhor. Dos versículos 51 ao 56, o Cântico de Maria vai tomar uma conotação profética. E essa conotação profética, Maria louva a Deus, pois ele inverte os valores daquela época, e que não são valores somente daquela época, mas são valores que nós temos hoje. Hoje nós percebemos que as pessoas, elas valem muito mais por aquilo que têm do que por aquilo que elas de fato são. Porque a gente sempre está achando que o outro é sempre menos, sempre desvalorizando o outro, as suas virtudes, as suas qualidades. E de fato, se nós temos alguma virtude, alguma qualidade, nós a temos porque Deus está em nós. Mas nessa sociedade que nós vivemos, as pessoas, elas se acham autossuficientes. Então, nós vamos ver sempre pessoas muito orgulhosas, vaidosas, arrogantes, que confiam na sua capacidade intelectual, confiam nos seus relacionamentos, confiam no seu dinheiro, nas riquezas, no poder. Então, ela coloca sempre a sua dependência naquilo que ela tem e nunca naquilo que ela é e pode vir a ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ela não entende a sua fragilidade, ela não entende a sua humanidade, não entende a sua dependência do Deus que a criou, do Deus que a formou. Então, quando Maria faz esse cântico, ela está ali ressaltando que esses valores que a sociedade exalta, esses valores antigos, Deus quer colocar novos valores para nós. Então, esses valores novos são o quê? A força em Deus. A força que eu e você temos não é do nosso braço, mas é uma força que vem do Senhor. A humildade e a fé. A humildade é reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer as nossas limitações, reconhecer a nossa dependência, não só de Deus, mas também do próximo. A fé, essa confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Confiar e crer que Deus age nas nossas vidas, independente da circunstância e do momento. Deus tem poder para agir, para se mover em nós e através de nós, independente da riqueza ou da pobreza. Então, independente do que você está passando, confie em Deus. Essa humildade de saber que não é a riqueza que vai fazer a diferença na sua vida e nem a pobreza, mas o Senhor, a nossa dependência em Deus é que faz toda essa diferença. Então, a prática do orgulho dá a sensação de que a pessoa é autossuficiente, que ela é indestrutível, que ela é intocável. E, meus irmãos, como nós somos frágeis, como nós somos fracos. Quantas pessoas que talvez você conheçam que têm muito dinheiro, muita fama, riqueza, poder,
mas que são frágeis. Por quê? Porque o dinheiro, a riqueza não compra saúde. O dinheiro, a riqueza não compra paz de espírito, não resolve os problemas familiares, não faz com que as pessoas gostem mais de nós. Então, nós precisamos entender que nós dependemos do Senhor e nós precisamos do Senhor. Então, Deus valoriza e cuida as pessoas que são o quê? Que reconhecem a sua dependência, que reconhecem que a sua força vem dele. As pessoas que detinham muito poder e riqueza no tempo do Senhor Jesus Cristo, no tempo de Maria, diziam que elas eram portadores da graça de Deus, associando o ter muita riqueza, muito poder, a ter a graça, a presença de Deus, em detrimento daqueles que não tinham essa riqueza, que passavam por situações difíceis, por pobreza, miséria, dizendo que elas eram amaldiçoadas, que estavam longe, que Deus não estava na vida delas, Deus não se manifestava na vida delas porque elas não tinham o mesmo poder, a mesma influência, a mesma riqueza. E quantas vezes nos nossos dias nós caímos no erro, nesse equívoco de ter esse tipo de pensamento, de achar que aquele que sofre, aquele que luta com mais dificuldade, Deus não o ama da mesma forma, Deus não se manifesta da mesma forma na vida dele por causa das coisas que ele tem, por causa das lutas que ele enfrenta. Mas nós precisamos entender que quanto maior for a nossa dependência, o nosso reconhecimento da nossa fraqueza, da nossa limitação, maior será o poder de Deus se aperfeiçoando nas nossas vidas. Então, nós precisamos ter esse entendimento que o cântico, o cântico profético, ele vai apontar para que uma mulher, um homem humilde, através da humildade de uma mulher, Deus trouxe a salvação para o mundo. Então Deus quer agir, Deus age na simplicidade das coisas e não segundo os valores que nós estabelecemos, mas Deus age na simplicidade. Ele nasce num lugar pobre, num lugar simples, e para saciar a nossa fome, para perdoar os nossos pecados, para nos dar uma nova vida. Tem muita gente que pensa de si mesmo além do que convém. E isso não é raro, não é difícil da gente encontrar no nosso meio pessoas que têm assim um pensamento muito elevado. E aí eu gosto de um salmo que diz assim: Senhor, eu não me exercito em coisas elevadas demais para mim. E às vezes eu respondo algumas situações que estão à minha volta, e eu digo: olha, meu irmão, minha irmã, eu não me exercito em coisas elevadas demais para mim. Porque nem tudo na nossa vida nós vamos dominar ou podemos achar que sabemos e que somos donos da razão, da verdade, que somos o tais, que fazemos e que acontecemos, que a nossa presença que faz a diferença, é a minha oração que é mais poderosa, é a minha palavra que é melhor. Não! De forma alguma. Quem faz a diferença na minha vida, quem faz a diferença na sua vida, quem faz a diferença na caminhada da igreja é o poder de Deus. E isso nós precisamos entender, que quanto mais você busca a presença de Deus, quanto mais você reconhece as suas falhas, as suas limitações, quanto mais entendimento você tem de quem você é, das suas mazelas, das tuas limitações, das suas dificuldades, e quanto mais você declara ao Senhor a sua dependência dele, mais ele vai te usar, maior será o poder dele na sua vida. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente acaba atribuindo isso a pessoas, a coisas, aí a gente atribui o poder de Deus a um lenço ungido, a um óleo ungido, a uma oração forte. Gente, eu nem sei de onde que vem esse termo oração forte, talvez porque ela seja feita com muita intensidade, num tom diferente, mas não é o tom, não é a intensidade, não é o objeto.
é a presença de Deus, é Deus que age, é Deus que tem poder para curar, é Deus que tem poder para salvar. Então, quanto mais eu me coloco nessa dependência, quanto maior for o meu reconhecimento de quem eu sou, maior será o poder de Deus nas nossas vidas, fazendo a diferença. Então nós precisamos entender isso, que principalmente nós que somos a igreja do Senhor, eu sou a igreja, você é a igreja, nós que estamos na igreja, vivendo, servindo ali, nós precisamos entender que eu não sou melhor do que ninguém, mas que eu posso entender que Deus atua de forma diferente na vida das pessoas, e quanto maior for a dependência da pessoa do Senhor Jesus Cristo, maior será o poder e a atuação de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Quanto mais autossuficiente for o homem e a mulher, quanto mais ele se achar poderoso, intocável, muito sabido em si mesmo, cheio de poderes e conhecimentos, de inteligência, de capacidades, então quanto mais presunçosa for a pessoa, menor será a atuação de Deus. Então a arrogância, ela antecede a queda. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não é você, não sou eu. É Deus que age nas nossas vidas. Assim como nós trabalhamos a questão dos talentos, dos dons, dos ministérios, nós entendemos que tudo isso são dádivas, são bênçãos, são dons concedidos pelo Senhor. E o nosso trabalho é trabalhar na seara do Senhor Jesus Cristo. Nem nós somos de nós mesmos, nem eu me pertenço, você não se pertence. Nada temos, nada somos, se não fosse Deus agindo nas nossas vidas. Então, tudo é graça, é pela graça, é pelo favor. Então, se falta humildade, falta equilíbrio. E se falta equilíbrio, vai faltar moderação, vai faltar entendimento, discernimento para a gente tratar o outro, para a gente cuidar do outro, para a gente lidar com o outro. Então a gente precisa ter esse entendimento. Às vezes nós somos tão arrogantes, tão prepotentes na nossa forma de falar, nos achamos tão superiores, nos achamos mais santos, mais poderosos do que o outro. Meus amados, que nós possamos ser simples, como é o nosso Senhor Jesus Cristo, entendendo o nosso lugar. Não é porque eu tenho muitos cursos, muitos diplomas, sou muito capacitada, que isso me faz ser melhor. A graça de Deus é que é extraordinária na minha vida. Isso sim faz diferença na minha vida. Eu costumo dizer que metade dos diplomas e dos cursos que eu tenho, eu não lembro disso. Eu gosto muito de estudar, então isso eu acho legal, estudar. Mas estudar para quê? Para que eu esteja me capacitando, buscando esse conhecimento, para colocar à disposição do Senhor como ferramenta, porque eu tenho total consciência que os meus diplomas, os meus cursos, toda a minha capacitação, sem Deus, não ia ter serventia absolutamente nenhuma. O que faz a diferença na minha vida é o poder de Deus, é a ação de Deus que faz toda a diferença na minha vida. E aí a revista coloca aqui, a lição coloca um conceito de humildade que eu acho muito interessante, e eu quero ler para você, que diz assim: humildade é a consciência de que o ser humano não tem direitos a reivindicar de Deus e de que ele deve amor aos seus semelhantes. Então, a humildade é exatamente isso, reconhecer que nós não temos direito de reivindicar nada de Deus. Quantas pessoas estão por aí achando, porque ninguém tem autoridade nem poder para isso, achando que podem pegar o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, pelo colarinho e exigir dele, encostar Deus na parede, exigir que ele faça isso, que ele faça aquilo, que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo, que ele tem que explicar, que ele tem que dizer. Ele não tem, meu querido e minha querida. Sabe por quê? Porque ele é Deus.
Ele me criou, Ele te criou, então eu sou obra das mãos de Deus, eu sou filha. E qual é o direito que o filho tem de exigir alguma coisa daquele que lhe deu a vida, que lhe formou? O único direito que eu tenho é de obedecer, é de acatar, é de reverenciar, de me humilhar, porque Ele veio antes de mim. Os seus pais vieram antes de você. E quantas vezes, como filhos, nós achamos, né, que temos direito de dizer para os nossos pais, de ensinar nossos pais, de falar o que é melhor. Às vezes até temos uma visão, um entendimento diferente que pode sim colaborar, mas porque eu sei um pouquinho mais, porque eu estudei um pouquinho mais, eu não tenho esse direito de lançar isso sobre a face do outro, sobre a face de quem quer que seja. Eu preciso reconhecer o meu lugar, quem eu sou em Cristo Jesus. E principalmente entender que eu devo amor ao meu próximo e ao meu semelhante. Então, eu preciso ser humilde. Ser humilde indica que os pensamentos, caminhos e palavras do discípulo e da discípula estão regados de amor, e ele e ela se esforçará no exercício de amar com a ajuda de Deus. Que palavra abençoada que nós tivemos no domingo, você lembra? Que falamos sobre o amor, o espírito que Deus tem nos dado, um espírito de amor. Uma pessoa que tem esse espírito de Deus, o espírito de amor, o poder do amor sobre a sua vida, ele não é arrogante, ele não é soberbo, ele não é orgulhoso, ele não é vaidoso, mas ele tem amor, e esse amor faz que ele ame as pessoas incondicionalmente, sem exigir nada em troca, sem esperar nada em troca. Simplesmente ama, porque é assim que o nosso Pai nos ensina a amar. E a questão do orgulho, às vezes nós gostamos tanto de dar e fazer as coisas que nós desaprendemos que nós também precisamos receber. Então, quem abençoa precisa saber ser abençoado também, receber as dádivas de Deus, o cuidado de Deus. Quantas vezes a gente pede, ó Senhor, envia recurso, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo outro, e aí quando Deus levanta o irmãozinho, a irmãzinha para te ajudar, para te abençoar, aí vem a soberba, eu não preciso de você, eu não dependo de você. Nós dependemos do Senhor e dependemos uns dos outros, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. O humilde sabe qual é o seu lugar no reino e por isso não ousa manipular, enganar, portar-se com arrogância ou cometer outro mal contra outrem. Então a gente não manipula, a gente não é arrogante, a gente não quer enganar e a gente não se porta de maneira inconveniente, mas nós nos portamos de forma humilde, reconhecendo que tudo que nós temos, que tudo que nós somos e tudo que viermos a ser vem do Senhor e é para o Senhor. Amém? Que você possa guardar essa palavra assim no seu coração, na sua mente, que nós possamos praticar, viver em amor e, como diz a palavra, considerando uns aos outros superiores a nós mesmos. Amém? Paizinho querido, muito obrigado por esse momento de estudo, muito obrigado por esse momento de comunhão e que nós possamos entender, Senhor, que nós nada temos, que nada somos, como nós dependemos de Ti. Eu não tenho nem a capacidade, Senhor, de respirar sozinha. Se não fosse o Senhor sustentando a minha vida, o que seria de mim? O que seria dos meus irmãos? Que nós possamos, Senhor, nessa noite entender que se nós deitamos e levantamos, é porque o Teu amor tem sustentado as nossas vidas. Se andamos, se vemos, se falamos ou se não conseguimos fazer nada, Senhor, é tudo porque o Senhor está no controle. O Senhor é que tem controle sobre todas as coisas. O Senhor que é todas as coisas e deve sempre ser para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a esvaziar-nos de nós mesmos e a sermos cheios da Tua presença, que o Teu Santo Espírito venha preencher as nossas vidas e que venha nos ensinar a reconhecer a Ti sobre todas as coisas e a considerar os outros, o próximo, superiores a nós mesmos. Que possamos ter uma vida de simplicidade, de humildade, reconhecendo a nossa dependência de Ti e do próximo. Assim nós oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus nos abençoe.